Isaías 59, onde diz assim a Escritura: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo para não poder ouvir. Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus, e os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês para não ouvir os seus pedidos. Porque as mãos de vocês estão manchadas de sangue, e os seus dedos de iniquidade. Os lábios de vocês falam mentiras, e a sua língua profere maldade. Não há ninguém que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo, e andam falando mentiras. Concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Chocam ovos de cobra e tecem teias de aranha. Quem comer os ovos morrerá. E se um dos ovos é quebrado, sai uma víbora. As suas teias não servem para fazer roupa. Ninguém pode se cobrir com o que eles fazem. As obras deles são obras de iniquidade, e os atos de violência estão nas suas mãos. Os pés deles correm para o mal. São velozes para derramar sangue inocente. Os pensamentos deles são pensamentos de iniquidade. Nos seus caminhos há ruína e destruição. Não conhecem o caminho da paz, nem a justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas. Quem anda por elas não conhece a paz. Por isso o juízo está longe de nós, e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz, e eis que há só trevas. Esperamos pela claridade, mas andamos na escuridão. Apalpamos as paredes como cegos, sim, como os que não têm olhos. Andamos apalpando. Tropeçamos ao meio-dia como nas trevas, e entre os robustos somos como os mortos. Todos nós bramamos como ursos e gememos como pombas. Esperamos o juízo, mas ele não aparece. Esperamos a salvação, mas ele está longe de nós. Mas, porque as nossas transgressões se multiplicam diante de ti, e os nossos pecados testificam contra nós. As nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades. Temos sido infiéis e mentimos contra o Senhor. Nós nos afastamos do nosso Deus, pregamos a opressão e a rebeldia, proferimos palavras de falsidade que concebemos em nosso coração. Por isso, o direito se retirou e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças e a retidão não pode entrar. Sim, a verdade sumiu, e quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso e desaprovou o fato de não haver justiça. Viu que não havia ninguém e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Por isso, o seu próprio braço, lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça foi o seu apoio. Vestiu-se de justiça como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na cabeça. Pôs sobre si a veste da vingança, e se cobriu de zelo como de um manto. Segundo as obras deles, assim retribuirá. Aos seus adversários, furor. Aos seus inimigos, o que merecem. Às terras do mar, a devida recompensa. Assim temerão o nome do Senhor desde o poente, e a sua glória desde o nascente do sol, pois virá como torrente impetuosa, impelida pelo Espírito do Senhor. O Redentor virá a Sião, e aos de Jacó que se converterem, diz o Senhor. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu Espírito que está sobre você, e as minhas palavras que pus na sua boca, não se desviarão dela, nem da boca de seus filhos, nem da boca dos filhos de seus filhos, desde agora e para todo sempre, diz o Senhor. Vamos orar. Ó Deus, a tua palavra, ela é tão objetiva, ela é tão
cheia de orientação, de verdade, de alerta. E quando nós lemos esse texto de Isaías 59, Pai, o nosso coração treme, pois revela muito daquilo que existe no nosso coração e no coração daqueles que estão ao nosso redor. Mas também revela-nos, ó Pai, o seu zelo, a sua misericórdia, o seu amor, as suas promessas, a sua aliança. Nós te pedimos que hoje o Senhor venha mais uma vez nos pastorear com essas verdades, conduzindo-nos, ó Pai, a uma vida transformada, uma vida de culto e adoração ao Senhor em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse capítulo 59 de Isaías é uma passagem muito profunda e talvez uma das mais impactantes de todo o livro de Isaías. E é até difícil falar isso, porque o livro do profeta Isaías é um livro denso, cheio de muitas coisas, está encharcado da apresentação de Cristo Jesus. E esse texto não é diferente. Nós vamos encontrar aqui nesse texto, no verso 59 de Isaías, duas verdades. E elas caminham juntas. E nós vamos tratar sobre isso hoje. A primeira delas, a primeira verdade é: existe uma gravidade na nossa vida, causado pelo pecado humano. Essa é a primeira verdade. É algo muito sério. Nós somos pecadores. A segunda coisa que o texto nos mostra é a grandeza da graça redentora de Deus. Como que Deus trata esse pecado grave, esse pecado que deforma a nossa existência como imagem e semelhança de Deus. Que Deus é, seu amor é muito maior. A sua atitude redentora, através da pessoa de Cristo, é algo esplendoroso. O texto, ele começa dando-nos uma ideia de que o povo de Deus estava com uma sensação de que eles estavam espiritualmente abandonados. Eles se sentiam abandonados. Parecia que Deus não estava ouvindo as orações deles, não estava agindo a favor deles. É muito interessante porque todos nós, em alguns momentos de circunstâncias da nossa vida, nós também temos esse tipo de sensação. Deus não está ouvindo. Parece que Deus não está fazendo. Eu estou sozinho. Contudo, o que Isaías deixa claro aqui no capítulo 59 é que o problema não está em Deus. Nunca esteve e nunca estará em Deus. O problema são os homens. O problema é o próprio povo de Deus. O que o texto vai nos mostrar? Ele nos mostra que o pecado, ele faz separação entre o homem e Deus. Isso não é novidade, porque a Escritura vem nos mostrando desde o livro de Gênesis. O texto vai nos mostrar que nós, homens, somos incapazes de resolver a nossa própria condição por causa do pecado. Além de sermos pecadores, não damos conta de resolver essa questão. E todas as consequências do pecado na nossa vida, em especial a nossa relação com Deus. Mas o texto nos mostra que nós temos um Deus verdadeiro, o Deus dos céus, o Deus que é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que com o seu Filho enviou o Espírito para nos abençoar, e esse próprio Deus intervém de maneira soberana para tratar o nosso pecado e resolver as consequências do nosso pecado. É isso que o texto está dizendo. Quando analisando esse texto, eu confesso que eu tive muita dificuldade nesse texto. Não porque o texto não fala, porque o texto não traz orientações. Muito pelo contrário, é exatamente o contrário. O texto ele é muito cheio de informações.
E quando você vai estudando o texto, ele vai apontando para você. Ele não aponta para os outros, ele aponta para você. E quando ele aponta para Deus, aponta para um Deus soberano. E que ou eu entendo quem é Deus e desfruto da sua graça, ou eu vou olhar para mim mesmo e ver a minha miséria como pecador. E não vou conseguir sair desse lugar. Então essa é a grande dificuldade do texto. Mas soberanamente, como disse agora mesmo, Deus dá-nos orientação e nos abençoa. Então, nós vamos precisar olhar para Cristo e compreender o que significa crer em Cristo, amar a Cristo, dedicar a nossa vida e nos fazermos servos do Senhor Jesus. O que significa crer num Deus que é chamado da Bíblia de Salvador, Redentor, Messias, o ungido. Então, essa é a nossa caminhada aqui no texto e eu espero que Deus nos oriente no estudo. A primeira coisa que o texto traz é um diagnóstico. Já falei isso várias vezes para vocês, principalmente nessa dinâmica que estamos tendo nesses estudos, essa sequência de estudos. Nós vivemos com o coração cheio de tremedura, de coisas difíceis para resolver. Coração ferido. E nós precisamos ser tratados. Mas a principal coisa e a inicial tem que ser, eu preciso entender que isso está acontecendo na minha vida. Eu tenho que ter um bom diagnóstico. Esses dias, conversando com um profissional da área de saúde, eu fiz a seguinte pergunta para ele. Ele trabalha mais especificamente câncer de alguma região do corpo. E eu perguntei para ele o que é mais importante no tratamento do câncer. Ele diz o tempo. Eu pensei, quimioterapia, radioterapia, isso, aquilo, alimentação. Ele diz, o tempo. Ele me explica. Ele diz, olha, quando existe essa enfermidade, ela é o corpo sendo deteriorado, o quanto antes você diagnostica isso e começa a tratar, é a previsão de como vai ser o seu futuro. Essa foi a ideia que ele trouxe para mim. E ele disse, olha, não quer dizer que tudo que é feito é importante, não seja importante. Mas o tempo é extremamente importante. E ele disse, principalmente nessa área minha. Então, a primeira coisa que o texto vai nos mostrar é que precisamos de um diagnóstico. Porque o pecado, ele é uma barreira entre nós e Deus. Ele é destruidor como um câncer que destrói o corpo. O pecado é como um câncer que destrói a nossa alma e que nos afasta do Senhor. E isso precisa ser tratado rapidamente. Eu preciso diagnosticar. Só que a gente espera o autor vindo e falando, olha, o seu câncer é esse pecado específico. É interessante porque ele começa dizendo o que não é. E ele diz, Deus não é o problema. Essa é a primeira coisa que ele diz, no verso 1 e no verso 2. Ele diz, eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar. E o seu ouvido não está surdo, para não poder ouvir. A expressão mão encolhida aqui, ela significa impotência. O texto está dizendo, olha, entenda que Deus não é impotente. O problema não está em quem Deus é e na capacidade que Ele tem de agir. Deus não é impotente. Deus não está deixando de agir. Ao negar isso que Isaías está afirmando, é a onipotência de Deus. Um princípio fundamental da teologia, que quando caminhamos pela Escritura, nós vamos ver vários relatos que mostram que Deus é maior do que qualquer coisa, é soberano, inclusive sobre o pecado. E quando ele diz, Deus não está com a sua mão retida ou encolhida, está dizendo, olha, Ele
Ele não é assim. Ele não é impotente. Pelo contrário, ele é soberano. Só que o texto diz, olha, ele não tem o seu ouvido surdo. As duas coisas são negativas. Então ele está mostrando que Deus não é. Ele nega qualquer indiferença divina. O que é o surdo? É aquele que coloca, que tem uma dificuldade de ouvir. Ele não pode atentar para o socorro, para os gritos, para as expressões, para a comunicação daquele que necessita. O texto está dizendo, não. Deus não está indiferente quanto a nós. O Deus da Bíblia pode e Ele ouve. O nosso Deus é um Deus poderoso e Ele age. Deus continua ouvindo a nossa miséria, o nosso grito, a nossa angústia, o nosso choro. O nosso Deus cuida da gente. E precisamos discernir isso. Esse negócio de chegar diante de Deus e dizer, Senhor, o Senhor está tão longe, não consigo visualizar. Para com isso. É isso que o texto traz como profecia do Senhor. O problema não é a incapacidade divina. O problema é o pecado do ser humano. Nosso pecado. E o verso 2, ele mostra ainda um problema maior do diagnóstico. Primeira coisa, o problema não é Deus. Deus continua sendo todo-poderoso, Deus continua ouvindo. Ontem um irmão, eu estava ouvindo parte do sermão que eu preguei e trabalhando. E aí ele chegou e ele estava me chamando a atenção, mas eu estava tão absorvido e com um fone de ouvido que tira o ruído externo. Não sei se vocês conhecem esse fone, esse tipo de fone, ele abafa. E você, como se tivesse entrado ali, você ouve só aquilo que o fone está te dando. É uma tecnologia. Deus não é assim. Deus, ele tem um som ambiente. Ele ouve tudo e mais alguma coisa. Ele não perde detalhe nenhum. Só que agora o texto está dizendo que o problema está em nós. Olha só o verso 2. Mas as iniquidades de vocês. Opa! Em contrapartida, esse mais é, contudo, as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus, e os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. O problema é o pecado, e o que o pecado gera? Separação. Essa palavra, ela coloca uma barreira. Ela mostra que existe uma divisória. Aqui está Deus e aqui está o homem pecador. E não existe relação. Isso fica muito exemplificado quando Adão e Eva desobedecem a Deus. E morrem espiritualmente. E Deus demonstra essa morte espiritual, tirando-os do Éden. Para que eles não comessem da árvore da vida. Tirando daquele lugar que representava a intimidade de Deus com eles. Coloca anjos com espadas, revolvendo essas espadas, para que não haja a menor possibilidade. Porque agora existe uma separação. Ela foi causada pelo pecado. Existe uma barreira real, uma divisão real. Nós não damos conta de chegar até Deus. Até aquele momento, antes da queda de Adão, o homem podia chegar até Deus. Ele podia ouvir a voz dele na viração do dia. Ele trocava conversas com Deus. Ele convivia com a santidade de Deus, com a glória de Deus. Mas a partir do momento que o pecado, a desobediência instalou, o homem não pode mais ir em direção a Deus. Ele não tem mais essa liberdade. Ele não tem mais essa capacidade. E esse ser é o ser humano. Natural e pecador, nós não vamos conseguir chegar na presença de Deus. Deus vai ter que resolver isso, porque eu não resolvo. Eu tenho que entender, irmão, coloque isso dentro da sua alma. O pecado, ele não simplesmente significa quebrar regras. O pecado rompe relacionamentos. E esse relacionamento é o mais importante que nós temos.
E nós precisamos desse relacionamento. É o relacionamento com Deus. O pecado quebra esse relacionamento. Quando nós olhamos para a nossa vida, nos nossos relacionamentos, nós sabemos o quanto que, errando, nós estamos gerando uma parede de separação com aquela pessoa. É o descrédito. Eu não tenho liberdade. Qual é a realidade que o texto nos traz? Deus não é o problema. O problema somos nós e o nosso pecado. Nós estamos separados de Deus. Quando Adão e Eva foram expulsos da presença de Deus, quem estava sendo lançado fora da intimidade de Deus era toda a raça humana, porque ele nos representava ali. E a partir daquele momento, a humanidade passou a viver distante da comunhão plena com o Senhor. No livro de Abacuque, gosto muito do livro de Abacuque, Deus é tratado como tão puro que ele não pode olhar para o mal. Diz assim, capítulo 1, verso 13, tu és tão puro de olhos que não pode suportar o mal, nem tolerar a opressão. Fantástico isso, irmãos. Qual é a extensão da nossa corrupção? O texto aqui, como lhes disse, é um texto duro. Porque Deus vai descortinando a história do pecador. E eu não tenho como ficar fora dessa situação. Do verso 3 ao verso 8, ele vai mostrar qual é a realidade do homem e a relação dele com o pecado. É como se ele dissesse, olha, o pecado veio e atingiu sua vida. Aí você pergunta, qual parte? Qual parte? Aí o diagnóstico diz, tudo. Aí você fala, tudo? Tudo. Parece uma fibromialgia espiritual. Quem tem fibromialgia sabe do que eu estou falando. Tem dia que dói tudo. Parece que até a ponta do cabelo dói. Você pega na carne e dói. Você pega aqui e dói. Só de pensar na dor doeu mais. O pecado, ele afeta a gente inteiro. Toda a nossa existência. Isaías vai falar de mãos, de dedos, de lábios, de língua, de pés, pensamentos. Afeta tudo. Vamos caminhar no texto para a gente ver isso? No verso 3, no início, o texto diz, porque as mãos de vocês estão manchadas de sangue. As ações, as mãos estão manchadas de sangue. E os seus dedos estão manchados de iniquidade. Mãos manchadas de sangue, dedos manchados de iniquidade. O pecado, ele se expressa nas nossas ações objetivas, concretas, violentas, injustas, indignas. Os nossos olhos, os nossos atos demonstram o nosso coração. Quando o texto está falando a respeito das mãos, está se referindo a atitudes. Nós estamos com os nossos atos contaminados. Depois o texto vai dizer, na parte B do capítulo 59, verso 3, os lábios de vocês falam mentiras, e a língua profere maldade. Lábios que falam mentiras e línguas que proferem maldade. O pecado domina e corrompe nossa comunicação com os outros. Eu não transmito graça, eu transmito ofensa, eu transmito mentira, eu transmito maldade, eu transmito malícia. E tenho certeza que em alguma medida você também tem problema com isso, porque eu também tenho. Como é difícil não aumentar uma história. Como é difícil ficar calado quanto eu tinha que falar. Como é difícil a comunicação também fica. Nós começamos a não ter o que ofertar. Quando eu convivo com o pecado e deixo ele se tornar normal na minha vida, eu falo naturalmente mentiras, eu expresso naturalmente maldade, eu ajo nas minhas línguas com
com coisas que são indevidas. Então, cuidado. O pecado domina e corrompe as nossas comunicações. Não é Deus, são seus atos, é a sua comunicação. Mas o texto fala no verso 4, não há ninguém que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Ninguém clama por justiça, diz o texto. Os tribunais e as relações sociais, elas são infectadas pela falsidade e pelo interesse próprio. Irmãos, nós estamos num período da mentira verbal, de comunicação. Fake news. Usa-se tanto essa expressão, né? Nós estamos no tempo do argumento, da narrativa, da mentira. Eu achei uma coisa assim terrível. Eu me senti mal essa semana quando um parlamentar sobe numa tribuna do município grande da nossa nação e ele fala distorcendo todas as coisas. O que era, ele disse não. E o que não era, ele disse sim. E aí o que vem depois, ele diz, eu não consigo conceber que eu acabei de ouvir o que eu acabei de ouvir. Ele diz, foi justamente o contrário, eu vou mostrar para vocês que é o contrário. E mostrou evidências e fatos, e mostrou números. E quando ele falou, não consigo aceitar, e pessoas mentirem de forma tão descarada, estava saindo aquela pessoa, sorrindo e olhando para ele. Meio aquele sorriso diabólico. Isso não está distante da gente. Como é triste quando eu tenho um filho, tenho o segundo filho, e você vê um mentindo para jogar a culpa sobre o outro. Você que tem mais de um filho, já viu isso acontecer? Esse foi pesado, rapaz. Mas é o ser humano, com uma justiça corrompida. Mas o texto continua. E ele vai falar de atividades, das obras pecaminosas e inúteis. Vai falar do ovo de cobra e da teia de aranha. É muito estranho isso. São imagens da mente humana que apontam para algo que destrói aqueles que chegam perto. Olha, o ovo de cobra, se você partir, vai sair alguma coisa de lá, e aquilo chama víbora. É cobra. Cobrinha, mas é cobra. A teia de aranha, cuidado, fica longe, porque ela gruda. Nem uma coisa, nem outra são boas. Ninguém fica comendo ovo de cobra. E ninguém se veste de teia de aranha, diz o texto. Simplesmente são coisas que parecem bonitas, mas é um disfarce para te devorar. O pecado, ele gera em nós atitudes pecaminosas, que ao invés de edificar a vida do outro, consome o outro. Da picada venenosa, envolvo com a minha teia que você não pode escapar. Nossa, que maldade do ser humano. O texto fala que existem motivações corrompidas. No verso 7, diz, os pés velozes para o mal, pensamentos de iniquidade. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 3, e é interessante como a gente cita esse texto, porque aqui ele está sendo citado também, para provar a depravação universal de todos. Todos nós somos velozes para fazer o mal, e os nossos pensamentos são de iniquidade. O pecado não é apenas o que nós fazemos, o pecado também é aquilo que nós desejamos e maquinamos para encontrar aquilo. São motivações não boas, mas motivações corrompidas, iníquas, inadequadas. Você já se pegou planejando mal?
querendo alguma coisa que não é justo, não é para você, não é seu, mas você gostaria tanto que fosse. Você tem uma inveja que nada de santa tem. E para conseguir aquilo, você tem uma motivação egoísta, pecaminosa, e você planeja, e depois você faz isso acontecer. E o outro cai no chão, derrubado por você. Então lembre-se que o pecado não é só o que fazemos, mas o que nós desejamos fazer. Tudo isso, irmãos, vai desembocar em alguma coisa. O texto no verso 8 diz: não conhecem o caminho da paz. O pecador, eu e você, nós somos o problema e não Deus. Deus pode fazer tudo como soberano, onipotente. Deus está atento a todas as realidades e pode ouvir o nosso clamor. Mas o problema é nosso, nós somos pecadores. E toda a nossa vida tem produzido iniquidade. E como consequência, isso tira de mim algo que eu preciso desesperadamente. Paz. O texto diz, existe ausência de paz. Esses dias, conversando sobre casa, onde a gente mora, onde você gostaria de morar, e a gente estava comendo alguma coisa gostosa, e uma das pessoas que estava dizia, eu queria morar num condomínio. Aí o outro, mas por que num condomínio é tudo tão longe, a maioria das vezes, né? E diz, porque lá tem paz. Aí o outro diz, eu não ficaria em paz lá, porque eu não dou conta de viver assim. Só com o barulhinho do passarinho. E aí o outro fala uma coisa, o outro fala outra. Aí eu disse, olha, eu lembro de um evento histórico. Período dos mosteiros, dos monastérios. Nos monastérios as pessoas se enclausuravam. E viviam normalmente dentro de um quartinho pequeno que eles chamavam de cela. Onde normalmente tinha uma cama de pedra. E o travesseiro era um pedaço de pedra também. E onde as pessoas ficavam ali mortificando a carne. Eles batiam em si mesmos. Eles oravam incessantemente a ponto de perderem um fio da meada. Eles faziam coisas tentando matar a carne. Jamais conseguiram. Porque o que corrompe o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai. É o que está aqui dentro. Você pode ir para onde você quiser, que você está levando quem você é e aquilo que você é capaz de fazer. Não é assim que se resolve o problema. Quando nós só estamos sendo alimentados pela nossa pequenez, pelo nosso pecado, por todas aquelas coisas que nós acabamos de ver no texto, queridos, isso tira de nós a tranquilidade. Gera uma incapacidade de encontrar a verdadeira paz, o shalom. A paz. O pecado, ele promete liberdade, liberdade de atitude, de prazer, de alegria. Mas o que produz? Um vazio. É algo momentâneo e depois só culpa dentro do coração. O pecado, ele promete prazer. Mas para você ter esse prazer, ele produz em você escravidão. Você vai ter que cometer o pecado para sentir o prazer. Isso é escravidão. Não é liberdade. O pecado promete autonomia. Capacidade de eu ir, voltar, fazer, deixar de fazer. Mas ele produz separação de Deus. O pecado, ele tira a minha convivência com Deus. Ele me dá uma relação como alguém que é separado, sem reconciliação com Deus. E, consequentemente, se Deus é paz, não existe paz. Irmãos, isso é muito coerente com a doutrina reformada da depravação total. O pecado atingindo todas as áreas do ser humano e, consequentemente, esse indivíduo está vivendo separado de Deus.
o profeta Jeremias, está logo depois aí de Isaías. Ele diz no capítulo 17, verso 9, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Jesus, ele fala algo muito interessante também no Evangelho de Marcos, no capítulo 7. Ele diz, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. Como é que a gente aplica tudo isso aqui, irmãos? Primeiro, muitas pessoas culpam Deus por sua distância espiritual. Não estou te vendo, não estou te ouvindo, não estou percebendo. Muitos culpam a Deus, quando o verdadeiro problema é a forma como esse indivíduo vive os seus pecados. O texto, o que ele nos chama é examinar o coração constantemente. Fazer a pergunta certa para o meu coração, que eu vou responder. Pare de minimizar os pecados na sua vida. Pare de tratar você como se fosse o suprassumo. E alguns ainda preferem, para diminuir sua culpa, dizer, eu pelo menos não sou igual fulano de tal. Ele fez muito pior do que eu, olha só. Estou em vantagem. Que vantagem o quê? Você está embrenhado, molhado no lamaçal. Então, primeira coisa que a gente viu, o diagnóstico bíblico é, somos pecadores. Ele é universal, ninguém sai dessa. Por isso que Paulo diz em Romanos 3, citando o profeta, não há justo nenhum sequer. Segunda verdade que nós temos que ver aqui no texto, que nós precisamos de confessar os nossos pecados. Nós temos que lamentar diante do pecado na presença de Deus. Nós vamos ver isso do verso 9 ao verso 15. A partir do verso 9, o texto muda. Depois você dá uma lidinha de novo e você vai perceber. Até aqui no verso 9, ele fala de eles. Eles, eles, eles. A partir do verso 9, ele fala nós. Ele se inclui. É como se ele falasse de maneira genérica, mas agora ele mostra, opa, essa é uma realidade de todos. Não posso me excluir dessa. Então, o que eu preciso entender? Que para eu confessar o meu pecado, antes de mais nada, eu tenho que entender o que o pecado fez em mim. E reconhecer que isso é verdade. Mesmo que seja coisa ruim. E a primeira coisa que eu preciso compreender, perceber, é que o pecado, ele produz cegueira espiritual. Eu começo a ter uma espiritualidade, mas junto com o pecado que eu carrego junto de mim. Eu vou me acostumando com esse pecado, de tal forma que eu vou perdendo a angústia que eu tinha por causa dele. Eu me acostumo a ele. É como se viver a vida espiritual pode ser conciliada com o pecado que eu mimo todos os dias na minha vida. O pecado, ele produz essa cegueira espiritual. Olhem só o verso 9, na parte final. Esperamos pela luz e eis que há só trevas. Nós esperamos pela claridade, mas andamos na escuridão. O povo está perdido espiritualmente. O profeta, falando em nome do Senhor, está dizendo, diga para o povo que eles estão perdidos. São meu povo, ouviram da minha palavra, experimentam do meu zelo e amor, mas eles estão perdidos espiritualmente. E ele usa aqui algumas imagens para explicar isso. Ele fala dos cegos apalpando paredes. Ele fala de pessoas tropeçando ao meio-dia, na hora que existe luz. Ele fala de homens vivos agindo como mortos. Olha só que figuras muito profundas. Meu Deus, eu sou como um morto vivo.
Ou um vivo morto? Sei lá. Mas uma coisa exclui a outra. E alguém que diz, eu sou vivo, mas vive como morto, não é vivo. Alguém que diz, eu enxergo, mas diante da claridade do meio-dia, sai capengando e chutando as pedras que tem pelo caminho. Anda como um cego, apalpando a parede até achar um lugar onde seja a porta. Me lembro que uma vez eu era seminarista e voltando para a minha terra lá, que eu ia no final de semana, em Minas, Araguari. Naquela época a gente passava ali por Uberlândia. E tinha um posto que o ônibus parava. Trevão. Acho que a grande maioria de nós, se é mais antigo, conheceu o Trevão, né? Agora a rota mudou um pouco e raramente se passa por ali. Por sinal, o posto até caiu bastante. E lá tinha um negócio gostoso. Todo mundo parava lá para comer. O que era? Pastel. Ah, você foi lá, né, Lívio? Eu também. E era final de semestre, eu estava tão cansado que a minha imunidade tinha abaixado para caramba. Eu estava indo de férias, estava fraco. E quando paramos ali, eu desci. E como eu gostava do pastel, eu fui no pastel. Só que assim, já não me sentindo legal. No que eu dou a primeira mordida no pastel, o mundo virou na minha frente. Eu só larguei o pastel e fui para a parede que tinha na frente. E vim. Só que no meio da parede tinha uma porta. No que eu bati na porta, eu caí. Pof! Acordei com as pessoas tentando me acordar. Meu óculos quebrado. Um óculos que eu tinha ganhado do meu pai. Bonito, antigo, todo desenhado, revestido em ouro. Arrebentou tudo. Eu não sabia onde estava indo. E aquilo não terminou bem para mim. Quando a gente está espiritualmente mal, perdido, nós ficamos como quem cambaleia, como não sabe o que vem depois, só está sentindo ausência de paz no coração, aquela coisa ruim, e de repente eu ponho a mão e eu caio, e aquilo me envergonha. O pecado, ele produz confusão espiritual. O homem sem Deus perde a direção. O homem perdido sem Deus, ele perde o discernimento, o entendimento correto das coisas. E, consequentemente, ele perde a esperança, que é o maior bem que Deus nos dá junto com a sua paz. Essa é a realidade. Então, o que Deus mostra aqui, existe solução, mas a primeira coisa é, perceba que você está espiritualmente perdido, por ser pecador. Segundo, se arrependa. Porque o verdadeiro arrependimento, ele só vem com a consciência do verdadeiro pecado. Não adianta você falar assim, fiz um pecadinho lá, me perdoe porque fiz aquele pecadinho lá. Chega diante de Deus e fala, Senhor, meu pecado é... Olha comigo o capítulo 59 de Isaías, versos 12 e 13. Segure na cadeira. Diz assim, porque as nossas transgressões se multiplicam diante de ti, e os nossos pecados testificam contra nós. Olha, tudo que a gente fala mostra para a gente que a gente é. As nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades. Tipo assim, o que eu faço mostra o pecado que eu tenho dentro de mim. E mais do que isso, eu sei o que é. Aí no verso 13 ele fala algumas coisas. Ele diz, temos sido infiéis e mentimos contra o Senhor. Então, infidelidade e mentira. Nós nos afastamos do nosso Deus. Nós pregamos a opressão. E nós pregamos a rebeldia.
Ou seja, o que o texto está mostrando é que a confissão ela tem que ser baseada naquelas coisas ruins que nós fazemos. Dá nome. Senhor, me perdoe pela multidão dos meus pecados. E Deus pergunta, qual? Qual? Você fez uma lista para confessar todos eles? Não, Deus, o Senhor que sabe de todas as coisas. Ele sabe. Mas Ele mandou a gente confessar. Para isso eu preciso reconhecer o meu pecado. Entendeu? Arrependimento sem reconhecimento não é arrependimento. Arrependimento é quando eu olho para o meu erro e aquilo bate na minha mente e diz, cometi esse pecado. Só que vai além. Eu estou triste por causa desse pecado, porque eu ofendi a Deus, eu machuquei pessoas, eu destruí relacionamentos. Eu estou triste. Senhor, eu não quero praticar mais. E o Senhor Jesus diz, confessa, vai, mas não peque mais. O verdadeiro arrependimento, ele envolve entendimento do que eu tenho feito. Eu estou sendo infiel, eu tenho mentido, eu estou vivendo fora da presença de Deus, eu estou oprimindo pessoas, eu estou gerando rebelião na vida de outras pessoas. Estou ajudando os outros a serem mais rebeldes contra Deus do que elas já são. Arrependimento bíblico, ele não é genérico. Arrependimento bíblico, ele é objetivo. Eu me arrependo de fazer isso, de desejar isso, de planejar aquilo, de pensar e motivar o meu pensamento naquilo outro. Arrependimento envolve isso. Salmo de número 51, é aquele texto do arrependimento, do entendimento de Davi do seu pecado, o seu arrependimento, ele chega na presença de Deus e ele diz, reconheço as minhas transgressões. 1 João capítulo 1, verso 9, provavelmente você sabe esse texto de cor, porque ele é lido muito na liturgia, e diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas eu tenho que fazer o quê? Confessar. E para confessar eu tenho que reconhecer, me arrepender. E aí eu confesso. Existe uma dinâmica. A confissão verdadeira, ela não tenta justificar o pecado. Eu fiz isso, mas sabe, também, né, você ficou dando mole. Eu fiz isso, mas sabe, você também faz aquilo outro. Eu não pago imposto, que me é devido. É lei no país que eu moro. Mas também o governo não sabe usar o imposto que eu pago para ele. Confissão verdadeira não tenta justificar o pecado. Muitos querem paz sem arrependimento. Não existe. Muitos querem consolo sem quebrantamento. Não existe. A graça preciosa de Deus é aquela que pode tratar o pecado que eu reconheço na presença de Deus. A tristeza, segundo Deus, diz o apóstolo Paulo, conduz ao arrependimento verdadeiro. Aquele que olha para o seu pecado e não se entristece por ele, não tem jeito, irmãos. Mas não entristecer só de, não deveria, mas puxa vida, eu fiz isso na presença de Deus. Terceira e última coisa. Qual é a intenção? E qual é a minha experiência diante disso tudo? Tudo pode ser resolvido porque Deus age. Deus age quando nós não podemos agir. É a intervenção de Deus na nossa vida. No verso 15, até o verso 19, o que nós vemos é a ação de Deus a nosso favor. Sou miserável. Aí Deus vem e diz, você é miserável mesmo, vem cá, deixa eu te cuidar. Deixa eu te colocar no colo. Nossa, Senhor, eu fui desrespeitoso, eu sei.
Você reconheceu? Confessou? Agora vem cá que eu vou intervir na sua vida. Aqui acontece a grande virada do capítulo. O homem não consegue salvar a si mesmo. Não consegue. Eu não consigo, eu não tenho força, eu não tenho capacidade espiritual, eu não tenho capacidade moral, eu não tenho capacidade nenhuma. Então é exatamente aí que Deus entra no cenário, ali, claro, da sua vida. Olha só o verso 16. Viu que não havia ninguém e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Maravilhou aqui nossa, que maravilha. Maravilhou aqui não tem sentido positivo, não, é negativo. Por isso, o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça foi o seu apoio. Deus agiu a meu favor porque eu não tinha nada para me defender, e não tinha ninguém para me defender. Então Deus foi o meu defensor, Ele foi o meu apoio, Ele foi a minha salvação, Ele agiu como o meu redentor. Essa é uma das declarações mais lindas da graça soberana de Deus, no livro de Isaías. Oh Deus, que maravilha! Não havia justo, não havia mediador, não havia salvador humano. Aí Deus diz, mas eu sou. É isso que o texto está dizendo. Só existe uma solução para nós: o Senhor. O Senhor é o que traz a salvação. Na Bíblia, o braço do Senhor, está sendo dito aqui no texto, representa o poder salvador de Deus, que nos arranca de uma circunstância e leva-nos para outra. O homem não sobe até Deus sozinho. Oh, deixa eu ir para Deus, eu é que estou me derramando. Se Deus não tocou no seu coração e não causou arrependimento segundo Ele, você não vai conseguir fazer isso nunca. E é exatamente aí que Deus vem e te arranca do império das trevas. Ele enfia a mão naquele lugar onde você estava vivendo e te traz para o reino do Filho do seu amor. Deus vem até o homem, Deus desce até o homem. Ele sai da sua glória e vem agir a seu favor. Paulo fala a respeito disso em Romanos 8:3. Ele diz, o que era impossível à lei, Deus o fez. É verdade. A lei mostra o meu pecado. Mas Deus, pela sua graça, nos mostra o Redentor e a salvação. Isso aponta diretamente para Cristo. O texto no verso 17, no verso anterior o texto diz do braço do Senhor. Agora ele fala do guerreiro divino. Eu acho lindo esse texto, no verso de número 17. Olha só o que diz o texto. Vestiu-se de justiça como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na cabeça, pôs sobre si a veste da vingança, e se cobriu de zelo como de um manto. Olha Deus, armado. Ele usou toda a armadura para vir como um guerreiro espiritual. E é isso que Isaías está apresentando, Deus como esse guerreiro espiritual, que tem a couraça da justiça, que tem o capacete da salvação, que se veste como a vingança, ou seja, só Ele pode fazer isso, e com um manto de zelo. Com isso eu tenho que entender, querido, que Deus luta pela redenção do seu povo. E é fantástico, irmãos, olhar para a Escritura, desde Gênesis até Apocalipse, e ver Deus restaurando, redimindo, salvando um povo pecador, obstinado, infiel e indigno. E Deus lança disciplina sobre eles, e eles sofrem, aí eles reconhecem que pecaram, que erraram, confessam, e Deus na sua bondade, misericórdia, favor, desejo e ação de redenção, vem e pega esse povo de volta e traz para si. E esse povo passa um tempo e se esquece do que Deus é e do que Ele fez, e eles fazem e acontecem coisas ruins. E Deus olha para eles e os pune, e depois eles se arrependem, e Deus vem e cuida deles. Cristo é a nossa justiça. É a nossa salvação. É a nossa única esperança. Porque, infelizmente, nós somos pecadores.
E mais do que isso, no verso 19 tem uma expressão fantástica. Ele diz: temerão o nome do Senhor desde o poente. Ou seja, a redenção não ficaria limitada a Israel. O Evangelho alcançaria as nações, por isso Jesus pega os seus discípulos e diz: ide, fazei discípulos de todas as nações. Isso se cumpre em Cristo e na expansão do Evangelho no mundo inteiro. Nossa esperança, irmãos, ela não está na capacidade que nós temos, mas no ato de Deus intervir na nossa vida. Deus dá o basta. Deus dá a paz àquele que nunca entendeu o que era paz. Quando chegamos ao limite, Deus continua conosco. A salvação depende da fidelidade de Deus, não da minha força. A igreja, que somos o povo de Deus, deve viver em dependência da graça soberana. E aí vem a promessa. Qual é a promessa? A promessa do Redentor da nova aliança. Verso 20 diz: o Redentor virá a Sião. E é verdade. A palavra Redentor é a expressão Goel. Goel era o parente redentor, aquele que resgatava, protegia e restaurava aquele que estava desprotegido. Vocês lembram do parente redentor? Qual a mulher que teve um parente que a redimiu? Ruth? Como é que chamava o redentor dela? Boaz. Esse é o Goel. É aquele que veio redimir aquela que está sem expectativa. A mulher sem marido naquela época era uma mulher da beirada da sociedade, da sua situação muito ruim. A viúva era uma mulher que sofria muito e alguém podia restaurá-la. Isaías anuncia que o próprio Deus enviaria o Redentor, o parente redentor, o Redentor definitivo, Jesus Cristo. Cristo é o Redentor nosso. E Ele foi prometido desde o início. Quando nós vamos lá para Romanos capítulo 11, quando Paulo fala a respeito de várias coisas difíceis, no final ele aponta para Cristo. E ele vai dizer que Jesus é o mediador perfeito, é o Redentor prometido, o Salvador enviado. Paulo, quando escreve a Timóteo, ele cita uma verdade que nós adoramos usar. Ele diz assim no capítulo 2, verso 5, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem? Jesus Cristo. Na cruz, Jesus removeu a barreira do pecado. Na cruz, Jesus limpou as manchas do pecado. Na cruz, Deus começou uma obra que Ele vai continuar fazendo eternamente sobre nós. Aquele que não conheceu o pecado, diz o apóstolo Paulo, Jesus, Deus o fez pecado por nós. E mais do que essa promessa do Redentor, a promessa também do Espírito. Olha só, no verso 21 diz, o meu Espírito e as minhas palavras não se desviarão. Aqui nós encontramos a promessa, irmãos, da nova aliança. Deus promete seu Espírito habitando em nós, como seu povo, a sua palavra permanecendo no nosso coração, por causa do Espírito. Nós vamos ver isso nos profetas como um todo. Então, a aliança da salvação não depende da nossa fragilidade humana, mas está fundamentada única e exclusivamente na fidelidade de Deus. Eu poderia gastar um tempão aqui agora, que era a minha intenção, mas não vou fazer, só para mostrar para vocês em todo esse capítulo a pessoa de Cristo. Em outro momento eu faço isso. Vou concluir. Duas grandes realidades o texto nos trouxe. Primeiro,
O homem é profundamente pecador. E o pecado separa, o pecado destrói, o pecado cega, o pecado endurece o coração do homem. O homem não consegue salvar a si mesmo. Essa é a primeira verdade. A segunda verdade é: Deus é profundamente gracioso. Quando não havia mediador, Deus mandou o Redentor. Quando não havia esperança, Deus enviou o Deus de promessa. Quando o homem estava perdido, Deus trouxe salvação pelo seu próprio braço. Isso é o Evangelho, irmãos. Exposto de forma clara 750 anos antes de Jesus. Algumas perguntas que eu vou fazer, eu espero que você se encontre aqui. Primeira, para você que Jesus é alguém que você admira, até gosta de ouvir a palavra dele, mas você nunca entregou seu coração para ele. Ele ainda não tomou posse da sua vida. Quero que você saiba que o Redentor, o Perdoador, já veio. Jesus veio e morreu para remover a barreira do nosso pecado. Creia em Jesus. Arrependa-se dos seus pecados e creia no Salvador. Um outro grupo. Para um crente. Você é crente? Sua vida está meia afastada de Deus? De vez em quando a gente encontra alguém e ele diz: eu fui crente. Eu falo: meu Deus, como é que é possível isso? Deus começou uma obra e não terminou? Que Deus incapaz isso. Mas existem pessoas que estão vivendo no limiar, ali na beiradinha da vida espiritual. Minha orientação para você, baseada nesse texto, é: examine o seu coração. Seja alguém coerente com aquilo que Deus te deu, que é a fé. Examine o seu coração. Seus pecados estão te separando e te colocando cada vez mais distante do Senhor. Reconheça, arrependa-se e confesse os seus pecados. Aproxime-se do seu Salvador. E de repente você é só um crente cansado. Eu sou crente, não perdi a minha fé, não perdi o meu amor por Cristo, não perdi a minha vontade, mas eu estou cansado, estou sem forças. Olha só para o verso 16. O seu próprio braço lhe trouxe a salvação. Não é você quem faz, é Deus. Está cansado porque você está querendo fazer coisas que você não dá conta de fazer. Porque você, ao invés de estar entregando para o Senhor e confiar e descansar nele, você está se desgastando para aquilo que você não vai conseguir. Acalma sua alma. Olha para Deus, Ele é soberano. Ele que levanta o braço a seu favor, é Ele que suporta você, é Ele que te ama e te abraça, te protege. Nossa esperança não está no homem, em você, em mim. A nossa esperança está no Deus que salva pela graça. Como é difícil ver, às vezes, um casamento se deteriorando, ou deteriorado, e as pessoas dizem: já fiz de tudo. Eu já fiz de tudo. Eu já fiz de tudo. Dou conta mais. Ele disse: você entregou para Deus? Você parou de duvidar do Deus soberano que pode mudar coisas e as pessoas e os corações? Você entregou para esse Deus? Essa é a grande verdade. As pessoas estão cansadas porque elas não descansam e não se lembram de que é o braço forte do Senhor que traz vitória. Nós temos visto uma quantidade de crente cansado. Eles são crentes, mas eles pararam de olhar para Deus e entender que Ele é soberano, Ele é Senhor.
Seu filho está te dando problema, esse filho é do Senhor. Para você ele é herança, mas ele é de Deus. Creia nas promessas do Senhor e no que Deus pode fazer. Seu marido é custoso, a sua mãe é custosa, o seu pai, o seu esposo, sua mulher. Seja quem for, aprenda a descansar no Senhor. Eu não sei mais o que fazer. Ótimo. Está na hora de você cair na real. O seu braço lhe trouxe a salvação. O pecado criou uma separação que o homem não podia remover. Mas Deus, em sua graça soberana, enviou o Redentor prometido. Ele veio, Jesus Cristo. Ele veio para nos reconciliar. Ele veio para nos transformar. Ele veio para nos consolar. E tudo isso Deus faz através do seu Espírito. Creia no Senhor e dependa dele. Caso contrário, o pecado vai estar diante de você, te humilhando. O pecado vai estar na sua vida, tirando a sua paz. E você não vai ter alegria e esperança. Creia em quem Deus é e no que Ele pode fazer. Porque Ele não é surdo e nem cego. Vamos orar? Vamos ficar de pé. Ó Deus, grande são as tuas obras, Pai. E nós temos experimentado isso porque o Senhor tem feito isso na nossa vida, uma grande obra. Contudo, como aquele povo, Pai, que foi pastoreado por Isaías aqui, nós também nos desviamos, vivemos uma vida cristã superficial em alguns momentos, ou jamais entregamos o coração verdadeiramente ao Senhor. O Senhor conhece a cada um de nós e eu peço em nome de Jesus que o Senhor abra os nossos olhos para que a gente possa ver o diagnóstico que a Tua palavra dá a respeito de cada um de nós. Mas também abra os nossos olhos para que a gente possa ver qual é a solução que o Senhor nos dá. A cruz vazia do Cristo que morreu e ressuscitou. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Se há entre nós aqueles que não creem ainda, que o Senhor dê fé. Se há entre nós aqueles que estão afastados e hoje estão ouvindo essa mensagem, ó Deus, traga de volta, resgate a ovelha perdida. E se há entre nós irmãos cansados, apesar de terem fé, estão tentando fazer de tudo nas suas forças. Alivia os seus corações, alivia o peso que está sobre eles, através do seu poder e do teu amor. Restaura as forças dos teus servos. Dê a eles confiança, única e exclusivamente no Senhor. Essa é a nossa oração, Pai, que fazemos em nome do Senhor Jesus. E nós imploramos que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o Pai, que a comunhão e as santas consolações do Espírito estejam sobre cada um de nós hoje para todos sempre. Amém.